Boa noite a todos e a todas. É sempre um motivo de alegria estar aqui, mas também de grande responsabilidade que a direção da casa nos oferece para dividir com vocês algumas reflexões sobre aquilo que temos aprendido no estudo do Espiritismo. Agradecer também a presença de vocês, e também daqueles que eu não consigo ver, mas que eu sei que também se encontram aqui presentes. São diversas as razões que trazem as pessoas a uma casa espírita. Nós sabemos que nem todos aqui são espíritas. Por isso, independentemente da sua crença religiosa, seja qual for o motivo que lhe trouxe aqui hoje, o importante para nós é que você se sinta acolhido, acolhida. Sejam todos, portanto, muito bem-vindos. E em respeito a essa diversidade, em respeito a todos aqueles que não são espíritas, antes de entrar no tema da nossa conversa de hoje, eu quero tecer alguns comentários que considero pertinentes. Ao iniciarmos o estudo da doutrina espírita, nós aprendemos que ela é composta de 3 aspectos fundamentais: ciência, filosofia e religião. E esses 3 aspectos se interrelacionam para oferecer uma compreensão completa do Espiritismo. O Espiritismo é considerado uma ciência porque estuda os fenômenos mediúnicos e as relações entre os espíritos e o mundo material. Kardec define o Espiritismo como uma ciência de observação que utiliza métodos experimentais para investigar a natureza, origem e destino dos espíritos. A ciência espírita demonstra a existência e a imortalidade da alma através de comunicações com os espíritos, utilizando uma abordagem rigorosa e analítica. Como filosofia, o Espiritismo oferece uma interpretação coerente da vida e das relações humanas, abordando questões fundamentais como a existência de Deus, a finalidade da vida e a evolução espiritual. A filosofia espírita propõe que todos somos espíritos em evolução e que a vida na Terra é uma oportunidade para o aprendizado e o aperfeiçoamento moral. Já o aspecto religioso do Espiritismo se concentra na transformação moral do ser humano, fundamentando-se nos ensinamentos de Jesus. Fundamentada na razão e na lógica, a fé espírita busca promover no ser humano a sua renovação espiritual, bem como a sua conexão com o divino. E sobre esse tríplice aspecto do Espiritismo, o médium Chico Xavier assim se expressou: poderíamos figurar, por exemplo, a ciência como sendo a verdade, a religião como sendo a vida e a filosofia como sendo a indagação da criatura humana entre a verdade e a vida. Todos os 3 aspectos são muito importantes porque a filosofia estuda sempre, a ciência descobre sempre e a vida atua sempre. Embora o Espiritismo nos ofereça um enorme arsenal de informações e de conhecimento, isso não coloca os espíritas numa condição de superioridade em relação aos adeptos de outras escolas religiosas. Isso porque o conhecimento, por si só, não nos torna melhores. O que nos torna melhores
é aquilo que fazemos com o conhecimento que adquirimos. Agora aqui eu vou dar a mão à palmatória e confessar a vocês que nos meus primeiros anos de estudo da doutrina espírita, eu não pensava dessa forma. E por que eu não pensava? Porque a racionalidade, a lógica e a clareza dos princípios espíritas eram para mim tão evidentes que naquela época, há mais de 15 anos atrás, eu considerava equivocado e até infantil o entendimento que católicos e protestantes apresentavam acerca do Evangelho do Cristo. Hoje, passados esses anos, a minha visão é outra. Hoje, eu percebo que o Cristo transmitiu seus ensinamentos de uma maneira tão sábia que ela possibilita uma enorme variedade de interpretações, as quais, todas elas, sempre proporcionam aprendizado àqueles que se aprofundam no estudo do Evangelho. Portanto, não existe um único caminho para evoluir. Como disse o Dalai Lama, a melhor religião é a que mais te aproxima do Criador, é aquela que te faz uma criatura melhor. Hoje, a minha visão é de que o Espiritismo se propõe a promover em nós um estado de consciência, uma espécie de despertamento, uma mudança na maneira de enxergar a vida, de compreender a vida. Portanto, o Espiritismo não é melhor, nem maior, nem inferior, nem superior a qualquer outra doutrina religiosa. Ele apenas tem uma proposta diferenciada, a de levar a criatura humana à consciência de sua condição de espírito imortal, da continuidade do seu eu. Esse, no meu modo de ver, é o principal objetivo do Espiritismo. E agora vamos adentrar no tema da nossa conversa de hoje, que é para quê? Como não existe coincidência, a primeira exposição que eu fiz aqui nessa casa, neste ano de 2025, que aconteceu no dia 18 de janeiro, o tema da minha conversa com vocês foi: para que estamos no mundo? Alguns aqui estavam presentes, eu lembro. Mas o para quê de hoje é diferente. Lidar com o espiritual é lidar com a essência da vida, é lidar com algo profundo que penetra nas entranhas de cada ser humano, levando-nos a uma série de questionamentos. Ninguém entra num tema ligado ao espiritual que não saia influenciado por alguma ideia. Até porque o universo do qual nós fazemos parte como seres espirituais que somos, não é apenas o universo da matéria. Nós estamos, de alguma forma, interligados, interconectados. Tudo, de alguma maneira, se interliga. Quando nós estamos sozinhos em casa, em nosso quarto, em nossa intimidade, o universo todo está conosco. Quando estamos no espaço aberto, numa praia, no campo, o universo todo está conosco. Todos nós, em nossa própria mente, temos um ponto de ligação com a vida, com o Criador, com o universo. E dá então para a gente se questionar: o que é isso? O que é a vida? O que é o existir? Para que tanta coisa? Qual é o significado de todas essas coisas que existem? Os filósofos da antiguidade já costumavam fazer essa pergunta: o que é a vida?
O que são as coisas? Qual é o princípio de tudo? E esse é um questionamento que também nós, às vezes, fazemos. Mas nós também nos perguntamos: por que é que isso acontece comigo? O que é que eu vim fazer aqui? Qual é a minha missão? Qual é a minha responsabilidade? E nem sempre nós conseguimos as respostas adequadas. Por que razão? É que, na verdade, há dois níveis de perguntas. O primeiro nível de pergunta é por quê? É causa. Por que isso acontece comigo? Por que existe tal coisa? A causalidade, ela move as nossas primeiras perguntas. A ciência toda, inclusive, se baseia na causalidade. E quando a gente pensa no espiritual, no universo espiritual, a causalidade ganha outro contorno. Porque a gente começa a se perguntar: será que o que acontece comigo tem a ver com algo espiritual? Será que é dessa vida? Será que é de outra vida? Quando duas pessoas se encontram e se gostam, se relacionam, se apaixonam, se amam, geralmente se perguntam: será que é a primeira vez que a gente está se encontrando? Ou será que é um reencontro de outras vidas? Então, nós estamos sempre buscando algo que justifique a nossa existência. Então, esse é o primeiro nível de perguntas. E vai chegar um ponto que você não vai conseguir alcançar a causa. A própria ciência estabeleceu um limite para o universo. Os cientistas dizem que o universo surgiu de uma grande explosão, o Big Bang. Mas eles não entram em contato com o que provocou o Big Bang. Então a causalidade, ela tem um limite. Se você se perguntar por que é que você está sofrendo, por que é que você passa por uma certa situação dolorosa, aqui também há um limite. E se alguém lhe disser: olha, isso daí provavelmente foi de outra vida. Sim, mas e daí? Isso não resolve absolutamente nada. Dizer que é dessa vida ou que é de outra vida, de que me adianta? O que é que eu faço com isso? Então tem coisas que existem e que você não sabe a causa. Aí vem o segundo nível de questionamento, que é o mais importante, é o mais profundo e que você deve se fazer sempre. O segundo nível de perguntas é: para quê? O para quê tem uma finalidade. Para que existem flores? Para que existem árvores? Para que eu existo? Tudo tem que ter um para quê. Tudo tem que ter uma finalidade. E ao invés de nós buscarmos a finalidade das coisas, a finalidade da própria vida e de tudo o que acontece, nós ficamos gastando tempo buscando causas. E a maioria das causas, a gente tenta uma resposta relacionada ao bem e ao mal. Não uma resposta sobre: será que isso que está acontecendo comigo é porque eu preciso aprender alguma coisa? Será que essa experiência tem uma finalidade? Então nós precisamos sair da causalidade e ir para a finalidade. Nós precisamos entender que para tudo há uma finalidade. Tudo o que nos acontece está ali por uma finalidade. São as nossas necessidades evolutivas, são as nossas necessidades de aprendizado que criam as circunstâncias da nossa vida. As circunstâncias, portanto,
São oportunidades que a vida nos oferece para realizarmos aprendizados, para adquirirmos novas habilidades. No meu entender, funciona mais ou menos assim. Cada um de nós possui um campo vibracional próprio, que nós podemos chamar de campo pessoal. O seu campo pessoal é um complexo energético, um conjunto de vibrações que é formado pelas suas predisposições, pelas habilidades que você já desenvolveu, pelas inabilidades que você ainda possui e também pelos princípios que você adota para a sua vida. As experiências pelas quais passamos acontecem, então, em função desse campo vibracional que cada um de nós tem. Seria mais ou menos assim: uma certa inabilidade minha gera uma vibração no meu campo pessoal que atua como elemento de atração, conduzindo-me para uma experiência que me permitirá aprender a lidar com aquela situação, transformando aquela inabilidade que eu possuo em uma nova habilidade. Do mesmo modo, a interseção do meu campo pessoal com o campo pessoal de uma outra pessoa indica que ambos possuímos inabilidades e predisposições que precisamos resolver. E a nossa convivência é que irá proporcionar o aprendizado que necessitamos. Portanto, se alguém ou alguma experiência entrou no campo da sua vida, ela tem uma finalidade. E não saia dessa vida sem descobrir as grandes finalidades da sua vida. Quando a pessoa pergunta: qual é a minha missão aqui na Terra? Qual é a minha missão nesta encarnação? Essa é, sem dúvida, uma boa pergunta. A pessoa está preocupada com o intervalo entre o nascer e o morrer. Perfeito. Todo ser humano tem uma missão. Mas se você se pergunta qual é a finalidade de eu existir, qual é a finalidade da minha existência, esse questionamento é bem maior, é muito mais do que uma missão. É como você se perguntasse: vem cá, quem me criou? Me criou com que propósito? Qual é o propósito que ele pensou para mim? Da mesma forma que quando você planta uma semente, você tem uma finalidade de ter um resultado, que pode ser uma árvore, pode ser o fruto, pode ser uma flor, pode ser o embelezamento de um lugar, ou seja, você tem uma finalidade. Ninguém joga uma semente na terra sem uma finalidade. Então, o para que eu existo é algo mais profundo. E por não estarmos habituados a esse tipo de questionamento, à profundidade dessa pergunta, talvez a gente não encontre respostas. Mas é possível sim encontrar respostas. Se você se perguntar apenas para que o viver e o morrer, a resposta será muito curta e muito pequena. Eu vivo para fazer o bem, para que no além eu possa viver bem, porque se eu fizer o mal, eu vou viver mal.
Essa é uma resposta muito simplória. É uma resposta limitada a um horizonte espiritual muito pequeno. Que tal você não se preocupar com o além? Embora ele seja real, mas você se preocupar com o para sempre. Que tal a gente se preocupar com o para sempre? Porque a finalidade da existência do espírito é um para sempre. E aí complica muito. Porque isso significa dizer que todos vocês, nós temos bilhões de anos pela frente. E aí eu pergunto, se vocês achassem, se vocês acreditassem que esse personagem que você vive na atualidade não envelhecesse, paralisasse agora, permanecesse da forma como estamos, se isso fosse para sempre, se o nosso corpo fosse imortal, será que nós não mudaríamos na nossa forma de viver nesta existência? Então, a pergunta é: para que o Criador me fez para sempre? Isso de fato é complexo, mas tem uma saída. Essa é a grande pergunta que se deve fazer. Para que eu existo para sempre? Qual é a finalidade disto? Porque a missão aqui na Terra é fácil você saber. Pode ter certeza. Você nasceu com a missão de se cuidar. Só isso. Se cuide. E até isso, só se cuidar, a gente faz muito mal e porcamente. Me desculpem a expressão. Porque se cuidar, isso inclui o corpo, inclui mente, inclui espírito, inclui sociedade, inclui muita coisa. A sua missão é se cuidar. É cuidar do seu corpo para que você tenha uma longa vida nele. É cuidar da sua mente para que você tenha paz interior. É cuidar do espírito para que você consiga se realizar no mundo. E é também cuidar dessa sociedade tão carente de cuidados. Pronto. Essa é a nossa missão. Ter uma família, desenvolver uma atividade profissional, construir uma creche, uma ONG que faça trabalhos no bem, tudo isso são tarefas, são competências, são habilidades. Mas a sua missão é se cuidar. Então realize essa missão, se cuide. Mas vamos ao para quê. Ao para quê mais importante. Para que eu existo para sempre? E a profundidade dessa pergunta requer respostas menos apressadas. Requer respostas que sejam parciais, até que você consiga um entendimento sobre a sua real natureza. E a sua real natureza, ela é única, é particular, é pessoal. Não é uma realidade coletiva. Então, para que eu existo para sempre? Porque, como eu já falei aqui outras vezes, Deus não dá cópias. Então, cada um de nós tem a sua própria finalidade, a sua própria razão de existir. Mas nós sabemos, há pessoas que querem morrer. Outros
querem se matar. E se a pessoa pensa assim, é porque ela ainda não entendeu que ela é para sempre. Tá, você pode se matar, mas você vai entender que lá adiante você terá de responder a essa pergunta: para que eu existo? Mas você pode se matar de novo. Sim, você pode se matar quantas vezes quiser, mas você vai ter que responder essa pergunta: para que eu existo para sempre? Não adianta você se alienar, fugir de uma dimensão. Isso não vai resolver. Ou seja, nós precisamos tomar consciência de que não existe o não viver. Existe a morte, claro. E o que é a morte? A morte é apenas o não viver para esta dimensão material. Então, o não viver para você, o não viver para mim, para todos os seres humanos, é simplesmente uma passagem para outra dimensão. Então, se o viver é aqui, e o viver é também em outra dimensão, então só existe o viver. Esse personagem atual que cada um de nós vivencia, ou seja, esse personagem Osmar, esse personagem Beto, esse personagem João, esse personagem Jurandir, é apenas mais um experimento do espírito que nós somos. Vou tentar fazer uma analogia para ver se fica melhor esse entendimento. Eu gostaria que vocês pensassem agora num ator ou numa atriz que vocês admiram muito. Certamente, você já os assistiu em várias novelas, ou filmes, ou séries. E em cada uma dessas histórias em que esse ator ou essa atriz trabalhou, eles representavam diferentes personagens, com comportamentos, experiências e relacionamentos completamente diferentes entre si. E se vocês tivessem, vocês devem ter tido essa oportunidade, como eu tive em algumas entrevistas de atores e atrizes que eu admiro muito. Em algumas entrevistas, eles revelam que a cada personagem que eles vivenciam, toda aquela experiência do personagem traz para eles um conteúdo de aprendizado muito significativo. Agora, imagine-se você, cada um de vocês, como sendo um ator, uma atriz. Nós só vamos fazer uma pequena mudança. Mudar o nome. Ao invés de ator ou atriz, nós vamos colocar o nome espírito. O seu espírito já viveu muitos personagens. Desde aquela época em que nós vivemos nas cavernas, naquele tempo dos nossos primeiros personagens. Então nós trazemos toda essa bagagem das experiências vividas por todos esses personagens.
o aprendizado, as habilidades conquistadas, mas nós trazemos também as inabilidades que nós ainda possuímos. Apesar de todo esse tempo, apesar de todas as encarnações que nós já tivemos, nós ainda possuímos muitas inabilidades. Porque se assim não fosse, nós não estaríamos habitando um planeta com tanta desigualdade, com tanta violência, com tantas guerras ainda. Então, o seu personagem atual é apenas mais um experimento. Um experimento a lhe proporcionar experiências e relacionamentos que lhe conduzem a novos aprendizados, ao desenvolvimento de novas habilidades. O grande dilema do espírito, portanto, é a finalidade, é a sua finalidade. E ela não é aos pares. Claro, ter uma companhia, ter uma costela do lado, é muito bom, mas isso é apenas uma tarefa, isso é um meio, isso não é uma finalidade. Porque isso tem tempo de duração. O nosso par dessa existência só dura uma encarnação. É um breve espaço de tempo, é apenas um recorte. Então, há que se buscar uma finalidade mais profunda, uma finalidade que tenha sentido, que reverbere em você e esteja para sempre em você. Em geral, o ser humano não está em busca de um significado para a sua existência. Em geral, o ser humano não está atento à finalidade, esquecendo que não se joga uma semente no solo para nada. A vida exige uma finalidade. A vida exige um para quê. Sempre um para quê. Não há nada que esteja no universo ou na sua vida que não deva ter um para quê. Há que ter um significado. Você há que encontrar um significado para a sua existência. Você há que encontrar um significado para tudo aquilo que lhe acontece. Senão, você vai passar a vida em branco. Nenhum de nós gosta de sentir dor. Mas a gente precisa entender que, na verdade, toda dor que sentimos é um convite. Ela está nos convidando a um cuidado com a mente. Então, trate a sua dor como amiga, como conselheira. Ela vai te dizer assim: fulano, fulana, preste atenção em tal aspecto da sua vida. Não fique olhando para mim. Quem fica demais olhando para o corpo, para as dores, esquece a mente. Quem fica demais olhando para as doenças, tem uma vida mórbida. Olhe o para quê. Olhe para que aquilo lhe acontece. O que é que a vida está querendo que você aprenda? Quando você descobre o significado e realiza o aprendizado, a dor como que ameniza. Mesmo estando lá, parece que ela já não lhe incomoda tanto, porque você
agora se encontra num outro estágio de desenvolvimento. Muita gente, quando chega na dimensão espiritual, fica perdida, porque ela pensava de uma certa forma, porque ela nunca se preocupou com o para quê. O mundo espiritual é uma continuidade. Ele não é uma consequência, como se aqui fosse o mundo das causas e as consequências fossem no além. Ou que as causas estão em outra vida e as consequências estão nessa vida. Essa é uma visão distorcida do para quê. O para quê é uma continuidade. Não estamos aqui para repetir absolutamente nada. Nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso aprendizado. Nós estamos simplesmente num processo de continuidade existencial. Então, é preciso que você tenha finalidades. Olha, esse ano eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo, na próxima reencarnação eu faço aquilo outro. Somente muitas encarnações depois é que a gente vai entender a real finalidade do Criador. O que é que Ele quer para mim? O que é que Ele quer para você? Não pense que você vai descobrir o que é que Deus quer para você antes de você mesmo descobrir o que é que você quer para você. Pergunte-se: o que é que eu quero para mim? O que é que eu vou fazer comigo? O que é que eu estou fazendo comigo? Isso sim é que é importante. Isso é finalidade. Finalidade da sua existência. Aí chega alguém para mim e diz: Osmar, você sabe o que é que eu quero da vida? Eu quero me aposentar, fazer meu churrasco, tomar minha cerveja, chamar meus amigos e curtir minha velhice. Tá bom, é uma opção, é um caminho, mas é só isso que você quer? Será que a vida para você não tem uma finalidade muito maior, muito mais complexa? Será que Deus, será que a vida não lhe fez algo muito mais complexo do que simplesmente você trabalhar e se aposentar? Você acha realmente que a vida é para isso? Você não acha que ela deve ter uma finalidade muito mais profunda? Nós não gostamos de pensar e nem mesmo falar sobre isso. Mas todos nós sabemos que um dia iremos deixar esse corpo e retornar para a dimensão espiritual. Nós só não sabemos a data, mas é a única certeza que a gente tem. Mas não pense que você, ao deixar o corpo, você vai encontrar algo mágico. Você vai encontrar, sabe o quê? A si mesmo. Porque é uma continuidade de você. E aí eu me lembro do livro escrito por Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz, cujo título é E a Vida Continua, que foi inclusive transformado em filme. Em uma parte do livro conta a história de um casal que se conheceu em Poços de Caldas. Ele, mais velho, talvez uns 60 anos, teve um câncer e o médico aconselhou que ele se mudasse para Poços de Caldas, porque lá era um clima frio, um clima muito agradável para tratar o seu câncer ali, talvez já em estado terminal. E uma jovem, talvez de seus 25 anos, também ali se encontrava,
pela mesma razão. E os dois se conheceram na Praça Central, que é uma praça enorme lá em Poços de Caldas. Pois bem, eles se conheceram, ele sentou no banco, ela sentou também, começaram a conversar, conversa daqui, conversa dali. Ele desencarna primeiro, ela depois. Como ele tinha poucos vínculos afetivos, depois que ele desencarnou no hospital, foi levado para uma instituição espiritual que fica acima daquele hospital onde ele havia desencarnado. E aí ele ficou morando numa espécie de alojamento coletivo, porque ele não tinha vínculos com muita gente. E ele lá, naquele alojamento coletivo, 1 ou 2 anos depois do seu desencarne, de repente ele olha lá de cima do alojamento e ele vê no pátio aquela mocinha que ele havia conhecido e que também tinha desencarnado. Então ele a vê passar, desce e eles se reencontram. Resultado, eles começam a namorar. Então, para aqueles que são solteiros, solteiras, não se preocupem, que a paquera pode continuar do lado de lá. Né? Só não vai ter aplicativo lá, tá? Tem que ser o tete a tete, o frente a frente. Né? Então, eles se encontram, começam a namorar, e no final da história eles planejam um retorno, uma reencarnação juntos. Então, isso é continuidade. Não tem mágica, não tem mistério, não tem nada de espetacular. Daí a importância de você, desde agora, se perguntar: para que tudo isso? E encontrar uma razão, um significado. Um significado que não seja apenas para o além, para o outro lado da vida. Um significado que valha sim para o além, mas que valha também para o depois do além. E principalmente, que valha também para o agora. O para quê tem que ter um significado agora. Tem que ter uma razão para o aqui e agora, que seja válida para sempre. Para agora, para o além, para o depois do além. E a cada habilidade que você conquista, você vai renovando esse para quê. Porque o para quê, ele é constante, ele é contínuo. Não é uma coisa que acaba ali. Se nós acreditamos que somos espíritos imortais, a vida continua. Então, isso requer uma certa transparência consigo mesmo. Você pode até não ser transparente com os outros, mas você tem que ser transparente com você. Você tem que ser coerente, porque você vai continuar. Por isso você não pode ser uma pessoa incoerente. Se há uma incoerência, você tem que buscar a coerência. E o que é coerência? Coerência é a sintonia perfeita entre o seu pensar, o seu sentir e o seu agir. É você dizer para você mesmo: assim penso, assim sinto, assim ajo. Isso é coerência. Então, se você for uma pessoa coerente aqui e agora, essa coerência vai continuar no além. Então você não tem que se preocupar com punição por erros que você tenha cometido. A maioria das pessoas se pune. E ela já se pune desde agora.
No livro Respostas da Vida, psicografado também por Chico Xavier, há um capítulo intitulado Pensar, em que o espírito André Luiz diz assim: Deus é amor e não pune criatura nenhuma. É a própria criatura que se julga e se pune ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Ou seja, o conceito que você tem de Deus vai retroagir sobre você. Então, erros cometidos, faltas cometidas, equívocos, você não vai ser punido por Deus. Quem se pune é você, é a sua consciência. Porque é lá que está gravada a lei de Deus. Então, como é que nós resolvemos o passado? A única forma de resolver o passado é se ocupando no presente em adquirir habilidades. É dessa forma que você resolve tudo aquilo que ficou para trás. Porque você não vai poder voltar atrás. Se pergunte, para quê? E quando você olhar para o seu passado e verificar que houve equívocos, simplesmente diga assim: puxa vida, como eu era ignorante. Naquela época eu não pensava no para quê. Como eu era uma pessoa inconsequente, mas agora não serei mais inconsequente, porque agora eu sou uma pessoa coerente. Assim penso, assim sinto, assim ajo. Então, essa coerência é que vai te levar a integrar habilidades e a gerar experiências que possam agregar valor para você. A questão da finalidade, eu diria que ela é lógica. Não se preocupe com o porquê. Por que é que eu estou passando por isso? Pode até se perguntar. Vá até o limite. Se você tem um problema no fígado, no estômago, no intestino, no coração, no cérebro, a quem você deve perguntar o porquê? Ao médico. Doutor, por que é que eu estou passando por isso? Aí o médico vai te dizer: olha, é por isso, é por aquilo, é porque você não se alimenta bem, é porque você não faz atividade física. Então o médico vai lhe dar uma explicação até um certo limite. Então satisfaça-se com a explicação médica. Tome a prescrição, compre o remédio e siga a orientação médica. Agora vamos lá, faça-se a pergunta: para que eu estou passando por isso? Há uma finalidade. O porquê só ele não resolve. Há uma finalidade, e a finalidade será certamente extremamente útil para você. Muito mais do que a prescrição médica. Extremamente útil porque com essa finalidade, você vai asserenar sua mente. Vai dar coerência ao espírito. Essa finalidade permitirá você viver uma vida coerente. É você perceber: peraí, gente, há um propósito em tudo que eu estou fazendo. Toda a experiência que eu vivencio, ela tem uma razão de ser. E essa razão, eu sou, sim, capaz de encontrar. Eu sou capaz de justificar cada ato meu, porque existem razões de finalidade. Porque é uma perda de tempo a gente fazer as coisas sem uma finalidade.
Aí o outro chega para mim e diz: Osmar, eu vim aqui para você me ajudar, para você me curar. Aí eu pergunto: mas curar de quê? Sabe, cara, é que eu fumo e eu queria deixar de fumar. Não tem um jeito aqui na casa espírita de fazer um trabalho para a gente parar de fumar? Aí eu pergunto: tá bom, você quer deixar de fumar, mas para que você fuma? Ah, eu fumo porque eu gosto, porque eu quero. Aí eu digo: veja, eu não perguntei por quê, eu perguntei para quê. Qual é o objetivo? Na realidade, ele fuma porque ele é ansioso, ele fuma porque o organismo dele já diz: opa, manda lá aquela substância porque eu estou precisando. Mas tem que ter um para quê. Trabalhe o para quê e fica mais fácil você resolver a questão do vício que você tem. Porque é incoerente uma pessoa querer viver e ao mesmo tempo fumar. É incoerente. Porque você sabe que o cigarro ataca o nosso organismo. Então é incoerente você querer viver e não se cuidar. É como se você dissesse: olha, eu quero viver, mas eu também quero morrer. Então eu vou fazer isso com o meu organismo, porque eu quero morrer também. Então vejam, há uma incoerência. Por isso a pergunta-chave é sempre: para quê? Para que você vive? Para que você faz isso? Para que você faz aquilo? Qual é o significado da sua existência? Para que eu existo? Será que é para a realização de algo material? É para a realização de 80, 100 anos num corpo físico? Não é para isso. Então a nossa busca é o para quê. Pergunte-se também para que cada coisa acontece na sua vida. Não tenha pressa de responder. Dê um tempo. E a cada para que você descobrir, você vai ver que você vai se tranquilizar. Porque você passa a compreender o sentido, a razão de passar por aquela experiência. E depois que você descobrir, vá adiante, vá sempre adiante, porque haverá mais coisas que você ainda não entendeu. O para quê, ele é muito mais importante do que o porquê. E você está aqui, na vida, para que você aprenda a administrar a sua continuidade e não apenas a sua vida no corpo. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês. Que o Natal e o Ano Novo de vocês seja próspero e de muitas realizações. Muita paz.